Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, sempre agradecendo seus elogios, suas críticas, suas sugestões. O programa de hoje vai falar como ter mais qualidade de vida e saúde e as empresas através de seguro de vida, previdência privada e principalmente através de nosso amigo Emerson Luciano Tani. Luciano, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Sempre um prazer inenarrável ter a sua presença aqui, principalmente as suas explicações. Muito obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aí a audiência, agradeço o convite aqui do nosso querido amigo Dr. Luiz Henrique de Moura, a todo o pessoal aqui da equipe da TV. Então é mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. A gente que agradece. Luciano Tani é empresário, especialista em seguros e previdência privada, formado pela Escola Nacional de Seguros, palestrante especialista em previdência privada, sucessão empresarial, proteção de renda, seguros de vida, proprietário da Contani Seguros, representa a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Isso é muito importante e muito sério. Luciano, a gente começa falando justamente da empresa. Ela é um patrimônio também para o funcionário. É importante que as pessoas agradeçam, claro, sempre o seu emprego, o seu trabalho, queiram ajudar as pessoas. Mas para esse funcionário, muitas vezes ele está desamparado. Em que sentido? No sentido do seguro de vida. Existe algum seguro de vida que a empresa possa trabalhar e ter uma tranquilidade maior para o seu funcionário, o seu colaborador? Bom, Luiz Henrique, primeiro, existem os seguros de vida empresariais, né? Que a gente chama de seguro de vida grupais. O seguro de vida em grupo é um seguro onde a empresa pode contratar esse produto para os seus funcionários e também cônjuge e filhos. Normalmente os seguros de vida empresariais, eles têm uma taxa muito menor, são seguros mais baratos do que os individuais, dependendo, obviamente, da idade de contratação, tá? E tem uns benefícios muito grandes, né? Obviamente que não substitui a contratação de seguros de vida individuais, né? Os próprios funcionários podem fazer, obviamente, o seu seguro de vida. Eles podem ter os dois, Luciano? Podem. Eles podem por qual motivo? Vamos imaginar que a empresa terá um seguro de vida, não só de vida, mas também de invalidez. Porém, normalmente, viu gente, normalmente os seguros são valores baixos, tá? Embora garantam ali uma cobertura em caso de morte e invalidez, né, muitas vezes a família vai ficar financeiramente desamparada pelo baixo valor da indenização. Por esse motivo, a gente sempre sugere aos funcionários que também tenha a sua segurança, né? Façam os seguros individuais para que complemente em caso de falta, né? Para não deixar a família desamparada, para que também garanta uma sustentação financeira caso ele venha a ter ali uma invalidez por acidente problema ou por doença. Ô Luciano, eu já trouxe aqui no programa, inclusive, advogados, apesar do nosso programa ele ser um programa de saúde, mas eu gosto sempre de citar aqui que o programa Vida e Saúde, ele fala sobre qualidade de vida e saúde. Tudo aquilo que agrega valor à nossa saúde, ou seja, a saúde não é só ausência de doença, mas o bem-estar físico, emocional. Então, a partir daí, nós já trouxemos aqui, mais uma vez citando, advogados que vieram falar, por exemplo, da medicina do trabalho. Por que eu estou citando isso, Luciano? A gente sabe que a saúde das empresas muitas vezes não andam bem, né? Como o corretor pode ajudar essas empresas? Exemplo, a gente sabe que questões trabalhistas, como eu já citei aqui, com problemas até da medicina do trabalho, elas oneram muito a empresa e, em alguns casos, quebram a empresa. Como que o corretor pode ajudar essas empresas, dando esse auxílio a essas pessoas físicas que lá trabalham na pessoa jurídica? Como eu falei, eu gosto muito de colecionar histórias, eu visito muitos empresários e muitas vezes, não raro, que a situação e o cidadão ele tem ali os seus funcionários, muitas vezes, gente, por força de convenção coletiva, a empresa tem que ter uma apólice de seguro de vida em grupo. Está ali na convenção coletiva. E deixa bem claro que na inexistência dessa cobertura e caso ocorra ali algum sinistro, a empresa tem que se responsabilizar pelos valores que estão ali na convenção coletiva. Certo. E, recentemente, fui atender um cliente e ele comentou comigo que o irmão dele vai ter que pagar uma indenização para o funcionário, né, em caso de morte. O menino faleceu, não é? A empresa não tinha apólice de seguro por desconhecimento, e aí vai um toque também, né, até
para os empresários, olhem direitinho a convenção de trabalho de vocês, coleção coletiva de trabalho, da categoria dos seus funcionários, né, para que possa mente adequar, né, e a contratação de uma apólice de seguro de vida. Tá? E esse menino, o cidadão já fechando o estabelecimento dele, já não estava mais funcionando, mas alguns funcionários ainda estavam registrados. E o cidadão, um dos funcionários, vem a falecer de acidente de moto. O que aconteceu? A empresa não tinha a cobertura, não tinha a apólice. Aí ele que arcou com tudo isso. Ele vai ter que arcar, né? Já pagou a primeira ali, né? A primeira parcela ali do seguro. Não é barato, a indenização foi uma indenização um pouco alta. Mas, e eu falei para o cidadão, eu falei, rapaz, por que você não fez? Né? Por que o seu irmão não fez, né? Ele desconhecia. Aliás, ele desconhecia, Luiz Henrique, que uma apólice de seguro de vida em grupo, pessoal, por funcionário, olha, só para ter uma noção para vocês, né, gira em torno de R$5. R$5 por colaborador? Por funcionário, por colaborador. E ele vai ter que pagar ali uma indenização de uns R$30 mil só por causa disso daí. Ou Essas seja, e várias outras. É a partir daí, Luciano, eu estou até anotando aqui, é a partir daí que essa saúde na empresa acaba tendo problema, correto? Eu já vi empresas quebrarem, empresas efetivamente fecharem, né, justamente por causa disso. Ô Luciano, independente da questão da obrigatoriedade, você já citou que a pessoa pode ter 2 seguros, então. Tanto seguro de vida, ou na questão do acidente, ou até a questão da seguridade. Ela pode ter os 2 empresarialmente falando, o da empresa e o da pessoa física. E a questão de acidente e invalidez, também vale isso? Também pode ter o conjunto? Pode. Ou isso está junto no pacote, é isso? Pode. Na verdade, quando você contrata essas apólices, o proprietário ou gestor ali, ele que vai escolher quais são as coberturas. Ele que pode escolher o que segura. Tanto pela convenção coletiva, que cobre, né? Seguindo a convenção coletiva, tanto quando ele pode opcionalmente contratar uma cobertura. Então, por exemplo, o cidadão, normalmente as convenções coletivas pedem lá seguros de morte, de invalidez por acidente, invalidez por doença, mas ele pode contratar coberturas opcionais, como, por exemplo, uma diária por internação hospitalar. Então, se o funcionário sofre um acidente, independente se esteja trabalhando, é importante falar isso, pode estar na casa dele, sofre um acidente. Bom, a seguradora garante ali uma diária pela internação, né, que ele tiver no hospital, ou então pelas despesas que ele teve, né, no acidente com o hospital e outras despesas além disso. Ô Luciano, e tudo isso vai só acrescentando alguns pequenos valores naquele pacote que ele já tem. Exatamente. Né? Por isso que dentro do Vida e Saúde, mais uma vez citando, a informação, ela é poder. Eu sempre comento com meus alunos, informação é poder. Por quê? Porque você pode, ou no caso até deve, do empresário buscar essas informações e a pessoa que quer agregar qualidade de vida e principalmente ter essas informações para poder ter a decisão de ter ou não seguro ou a previdência, também consultar sempre pessoas especializadas. E o Vida e Saúde traz essa pessoa até você. Luciano, o seguro de vida, ele só vale para caso de morte ou ainda se ele estiver trabalhando, como você citou, eu queria que você explicasse um pouco melhor, em caso de um acidente, se ele está de férias, então ele tem o seguro da empresa, mas ele estava em casa aquele dia, ele estava de folga, ou ele estava de férias, ou ele foi fazer uma viagem, enfim. Também vale? Vale. Eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta anterior. Por favor. Eu falei para vocês de convenção coletiva de trabalho. Isso. Mas vamos imaginar que existem determinados setores em que não há solicitação, não pede apólice de seguro de vida. Para essas pessoas, o comércio, por exemplo, para essas pessoas eu também sugiro que faça. Né? Como garantia não só para o empregador, mas também para o funcionário. E deixe essa apólice guardada. Se por qualquer motivo ocorre um sinistro dentro da empresa, é uma garantia muito grande, né, para o empresário e poder tranquilizar, inclusive, aquela família. Né? Vamos imaginar, no caso de um falecimento, gente, nós estamos falando de falecimento, né, de doença, de invalidez, eu sempre gosto de dizer isso. Às vezes é um assunto meio pesado, mas é importante dizer para vocês e fazer a seguinte pergunta: quantas vezes na vida nossa, nós paramos para falar sobre isso? Que é um assunto de extrema importância. Eu quero até fazer um parênteses aqui, Luiz Henrique, e perguntar para vocês, existe uma probabilidade no acidente de trânsito? Muito. Existe uma probabilidade. Existe uma probabilidade também de um assalto. Existe a probabilidade de um cheque de um cliente meu voltar. Existe probabilidade de morte? 100%. Gente, a probabilidade de morte não existe.
ela é uma certeza. Aliás, é a única certeza que nós vamos ter. A gente só não sabe quando e onde ela vai acontecer. Então, por esse motivo, seria muito interessante que um empresário tivesse consigo uma apólice de seguro em grupo dos funcionários. Caso venha acontecer alguma coisa, perceba a surpresa que vai ser para uma família, naquele momento de extrema dor, receber uma ligação do patrão dizendo, olha, fulano, nós temos aqui uma apólice de seguro, eu vou pedir que o fulano entre em contato com vocês, né, que nós temos aqui garantido isso, aquilo, né, para o seu filho, para o seu marido, ou enfim, né, para quem sofreu o acidente ali, para quem teve o sinistro. E respondendo a sua pergunta, Luiz Henrique, não só seguros de morte. Tanto é que quando nós falamos de seguro de vida, na verdade, nós falamos de seguro de pessoas. Certo. E quando falamos de seguro de pessoas, são seguros de vida, ou seja, de morte, né, em caso de morte, seguros de invalidez permanente ou temporária, né? Quando falamos de invalidez permanente é quando, por exemplo, eu perco um membro do meu corpo, um braço, por exemplo. É uma invalidez permanente parcial. Ou perco as duas mãos, é uma invalidez permanente total. Mas também existem as invalidez que são temporárias. Aquela invalidez em que eu quebro um braço, por exemplo, vou ficar 60 dias afastado. Aí e isso a empresa também pode contratar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. E aí você perguntou também, Luiz Henrique, e se o funcionário estiver na casa dele, descansando, ou um belo domingo ou de férias? Pessoal, hoje dificilmente vai se encontrar apólices no Brasil onde ele cobre somente o período de trabalho, tá? É 24 horas de cobertura. O cidadão está numa viagem com a família, bate o carro e teve ali um acidente fatal, por exemplo. Gente, está coberto. Maravilha. Essa empresa, esse funcionário, terá a cobertura da seguradora. Sensacional. Luciano, você já explicou aí até a diferença então de seguro de vida pessoal e o coletivo, né? Até seria uma das nossas perguntas, você já introduziu esse assunto. Agora eu quero saber da empresa. Hoje o nosso tema aqui está mais voltado para a empresa, claro, com esse apoio ao seu colaborador. Essa empresa, ela também recebe algum benefício em dinheiro? E se recebe, qual seria esse benefício? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Quero antes lembrar, claro, do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Mande seus recados, seus e-mails, suas sugestões, suas críticas e principalmente as suas curiosidades. A gente volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né? Estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim.
Olá, estamos de volta. Hoje o programa Vida e Saúde falando como ter mais qualidade de vida e saúde e as empresas dentro da seguridade, dentro das previdências privadas, principalmente, claro, voltado para a empresa. Estamos aqui com o nosso amigo Luciano Tani, que está nos explicando mais uma vez. Agradeço mais uma vez a parceria, Luciano. Luciano, a gente falou bastante aqui da empresa, né? Em ter a obrigatoriedade de ter o seguro coletivo. Essa empresa, ela recebe algum benefício em dinheiro? E qual seria esse principal benefício para a empresa em ter essa seguridade, esse seguro coletivo e esse apoio aos seus colaboradores? Bom, existem algumas situações aí, Luiz Henrique. Por exemplo, existe uma cláusula dentro de um seguro de vida em grupo, tá? Que é para os funcionários, onde fala que, em caso de um falecimento, por exemplo, um percentual desse valor da indenização vai para a empresa. Fantástico. Tá? E não é descontado do funcionário, viu, pessoal? O que acontece? Esse percentual pequeno, ele vai para a empresa. Mas para quê? Qual é o fundamento disso? Para que a empresa possa pagar as despesas que ela vai ter com realocação de pessoal por morte, também, e as despesas com rescisão. Tá? Então é uma ajuda muito bacana para a empresa naquele momento, também de dor, porque a empresa também vai ter que se descapitalizar para contratar um funcionário e para fazer a rescisão contratual. Certo. Desculpa, Moreira, te Por cortar. favor. Existem outros produtos também. Empresas, pessoal, principalmente empresas de lucro real, tá? Podem contratar também para funcionários e sócios seguros com direito a resgate. E ainda se beneficiar, se for de lucro real, no abatimento do imposto de renda, né, na apuração do lucro. Isso é muito importante dizer também, viu? Maravilha. É porque todo esse investimento, a gente já coloca a palavra dessa forma, esse investimento e não essa despesa, ele está e deve estar contido já no orçamento, na previsão da empresa. Lembrando que isso depois vai ser uma economia muito grande, porque, como você bem disse, esse funcionário ele está suscetível, por mais que nós temos aí a medicina do trabalho cada vez mais avançada, protegendo essa empresa e esse colaborador, mas são seres humanos, não são máquinas que estão ali, e a partir daí você tem um ganho muito grande em qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, Luciano, como que você observa a mudança, né, de postura dos funcionários, ou mesmo os padrões, quando eles têm um seguro de vida, ou pessoal ou coletivo, agora falando no geral? Você observa essa mudança, ele fica mais tranquilo ou não, ele tem uma tranquilidade maior, os próprios proprietários da empresa também ficam com essa impressão ou mesmo sensação de qualidade, tranquilidade, porque estão segurados, ou seja, todos trabalham melhor. É isso que você observa ou não? Olha, do ponto de vista do empresário, o que eu vejo é uma segurança muito grande para ele, tá? Que nós sabemos que nós vivemos num país, né, onde as leis trabalhistas são muito rígidas, Isso. né? E, obviamente, gente, isso de alguma maneira pode sobrar para o empresário. Por esse motivo, para o empresário é uma segurança muito grande. Então, na grande maioria das vezes, o empresário contrata, primeiro, por força de convenção coletiva, segundo, por uma tranquilidade, né, para ele trabalhar mais tranquilo, sabendo que o seu funcionário, caso ocorra algum problema, ele tem ali uma indenização. E terceiro, e mais um pouco raro, né, são aqueles empresários que contratam mesmo por um benefício. Né, para ele dar esse benefício para a família, que já passou por isso, sabe o que é isso. Então, esse cara, eu tenho um certo respeito por esse cara, viu, Luiz Henrique? Porque ele faz realmente um investimento no ser humano. Isso. E para o lado do funcionário? O funcionário, na grande maioria das vezes, ele nem sabe quais são os direitos que ele tem. Certo. Tá? Quando a gente fala de seguro de vida, tá, pessoal? Eles não sabem quais são as coberturas, eles não sabem qual o valor da cobertura, quem vai receber em caso de um falecimento, de invalidez. Desculpa, invalidez ele próprio vai receber. Mas em caso de um falecimento, quem que vai receber esse dinheiro? Eu tenho que escrever alguma coisa, vai para meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para meus filhos. Como é que funciona esse negócio? Então, o funcionário, na grande maioria das vezes, eles não sabem, né? Então, se vai dele perguntar para o seu patrão, escuta, eu tenho alguma coisa aqui? Né? Eu sugiro até que vocês façam essa pergunta, viu? Quando chegar na empresa de vocês, eu tenho algum tipo de apólice aqui na empresa? Se não tiver, pessoal, eu sugiro fortemente, façam a sua. Esses dias nós tivemos um dado muito importante, aliás, um dado histórico, né, para quem trabalha com seguros de vida, como eu, que é a primeira vez na história que os seguros de vida, a arrecadação em seguros de vida ultrapassa a arrecadação em seguros de veículos. Gente, isso é extraordinário e mostra que a cultura do brasileiro em relação à contratação de proteção financeira e familiar tem alterado drasticamente e positivamente.
Maravilha. Luciano, qual o tamanho da empresa que pode e deve fazer esse seguro? Para finalizar essa parte do seguro das empresas e das questões obrigatórias, por mais que a gente sabe que seria interessante elas fazerem pelo benefício, mas enfim, qual o tamanho da empresa? A partir de quantos colaboradores, funcionários, ela deve fazer esse tipo de seguro coletivo? 1, 2, 3, 10, 100, enfim. Vamos lá, Luiz Henrique, o mínimo, né, normalmente, pessoal, são 2 vidas. Ou seja, qualquer empresa... Se ele tem ele e o sócio, já cabe um seguro coletivo. Já cabe um seguro coletivo empresarial. É um sócio, não, são 2 sócios e um funcionário. Já dá para fazer. Um sócio e um funcionário, também dá para fazer. Até quantas vidas? Aí é limitado. 1.000, 2.000, 3.000 vidas. Né? O seguro empresarial, eu particularmente, é um dos seguros que eu mais gosto de trabalhar pela facilidade de contratação, de manutenção, de pagamento. Os seguros empresariais, Luiz Henrique, ele tem uma vantagem muito grande, dependendo do produto que for contratado, ele não tem o reenquadramento pela idade. Ou seja, o cidadão que paga lá um de 25 anos, ele paga o mesmo valor do cidadão de 60. Para aquele de 60 é uma vantagem enorme, né? Porque ele pagaria muito caro num seguro pessoa física. Maravilha. Luciano, mudando um pouco de assunto dentro da questão empresarial, eu quero que você fale um pouco, você citou e eu até dei uma segurada na hora, porque a gente já ouviu, tem algumas dúvidas sobre o DIT. O que é o DIT? O que ele cobre, como ele funciona? Tá. O DIT. Bom, DIT é um nome técnico de um produto, né, chamado diária por incapacidade temporária. Chamado também por aí de proteção de renda ou perda de lucros cessantes. É temporário. É temporário, é isso aí. No caso do DIT, ele é um seguro de invalidez, mas uma invalidez temporária. Por exemplo, Dr. Luiz Henrique, pratica esporte? Bem raro, às vezes. Vamos imaginar que o Dr. Luiz Henrique está jogando... Vou jogar bola amanhã. Vamos imaginar que está jogando bola. Aquele futebol aquele maravilhoso. futebolzinho de final de semana. Maravilhoso. E ali você tem uma falta e você tem ali quebrou o seu pé. Ora, o que vai acontecer se você for um profissional autônomo? O que vai acontecer? Sua renda vai desabar. Né? Você depende único e exclusivamente do seu trabalho, do seu dia a dia. Então, para isso, existem seguros, né, onde a seguradora banca a renda desse cidadão enquanto ele estiver afastado. No prazo máximo de? 365 dias. Né? Isso também depende de seguradora para seguradora, mas normalmente... Na média, 1 ano. 1 ano. Então, até 1 ano de afastamento, a seguradora paga de indenização. Então, vamos, só para exemplificar, vamos imaginar que o Dr. Luiz Henrique ganha R$3.000 por mês, tá? E ele tem esse afastamento. Bom, o que a gente vai precisar? Primeiro, do atestado médico. Certo. Né, para saber quantos dias o médico deu de afastamento para ele. Bom, o médico deu 60 dias para ele. Se ele contratou uma renda de R$3.000, então, pessoal, meio que na prática, obviamente tem alguns detalhes do produto, que não é nem o intuito desse produto, do programa falar nisso, claro. Mas ele receberia 2 meses, né, do salário que você receberia. Isso é o DIT. Isso é o DIT, mas Ou seja, qualquer acidente de trabalho que essa pessoa tenha, desde que ela seja autônoma, ela vai ter essa renda. Na verdade, eu quis dizer o autônomo, Isso. Na verdade, porque ele é o principal prejudicado em não ter esse produto. Tá? Aquele funcionário, o CLT, ele também pode contratar? Pode contratar também. E para que é interessante para esse cara? Imaginemos o seguinte, ele paga lá o seu INSS, ele tem uma renda, em caso de um afastamento, ele tem também o auxílio-doença do INSS. Mas eu pergunto, o auxílio-doença do INSS, ele vai manter, ele vai suprir 100% da necessidade desse cidadão? Sempre tem desconto, né? Sempre tem um desconto ou outro. Não vai suprir as necessidades. E por esse motivo a gente sugere um complemento caso isso venha a acontecer. Entendi. Tá? Esse é o DIT. É um produto que, na minha opinião, para o profissional autônomo, ele deveria ser como uma conta de luz dentro de casa. É obrigatório. Obrigatório. Na minha opinião. Dá um apoio muito grande também. E o DIH? A gente conhece algumas siglas, né, Luciano? Então a gente pergunta, o que é o DIH? O DIH, diferente do DIT, que é diária por incapacidade temporária, o DIH é diária por internação hospitalar. É um seguro extremamente barato, gente. Eu sugiro assim que se todas as pessoas pudessem ter esse tipo de produto. O que ele faz? Ele paga uma diária pela sua internação hospitalar. Ou seja, ele só vai pagar em caso de internação. O DIT não, ele vai pelo atestado do seu médico. Perfeito. Então, se você ficou lá, vamos colocar, 7 dias internado, você vai receber 7 diárias do valor que você contratou.
muito interessante. Luciano, a gente tem aí 2 produtos novos que nós conhecemos hoje aí também, além da questão das empresas. Eu sempre agradeço a sua presença, a sua participação. Dentro do programa, a nossa mensagem, a nossa missão é buscar essa qualidade de vida sempre, essa qualidade de vida que eu cito na ausência da doença, mas não só na ausência da doença, mas no bem-estar físico, no bem-estar dessa população que nos assiste, que nos enviam inúmeras perguntas. Então eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, deixo aberto para a tua mensagem final e quero dizer que é sempre muito gostoso estar aqui com você e agregar todas essas informações para nós e para os nossos telespectadores. Bom, eu só tenho a agradecer, né, ao convite, mais uma vez, de estar aqui com vocês, de levar essas informações. Eu acho que muitas vezes em minhas consultorias, eu não falo em meu nome. E muitas vezes eu falo em nome da sua esposa, do seu marido, eu falo em nome do seu filho, eu falo em nome dos seus funcionários ou de qualquer pessoa que dependa financeiramente de você. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, e eu sei que muitas pessoas já sofreram muito com isso, de ter seus entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, faltou prematuramente e, infelizmente, deixando uma catástrofe financeira na vida dessa família, além da perda emocional. Né? Exatamente. Então, a gente se depara muito com isso, mas entendam que profissionais como eu, ou colegas como eu, que tem bastante no mercado, pessoal, a gente faz esse trabalho, eu sempre acredito que é um trabalho até social. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, Luciano. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Quero aqui lembrar do nosso e-mail mais uma vez, doutor@biomedicosaude.com.br. Nos assista também, além aqui, claro, do canal 14 da TV FIB, também no nosso canal Biomédico, Doutor Biomédico. Lá tem esse e todos os outros programas, desde o nosso primeiro programa até dentro dos laboratórios. Lá tem todos os programas, então também acesse no YouTube o nosso canal Doutor Biomédico. Quero também lembrar que o e-mail é sempre muito bem-vindo, suas sugestões, suas críticas, sua curiosidade, e é através dele que a gente se comunica com você. Lembrando, www.biomedicosaude.com.br e o nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br. Pratique qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.